Bom, a gente vai avançar então na nossa análise da estrutura do nosso planeta, falando um pouquinho agora sobre a dinâmica da litosfera. A gente já sabe que a litosfera é essa camada sólida que envolve o planeta, né? Uma camada que tem algo em torno de entre 20 e 70 quilômetros de espessura na parte dos continentes, né? E que a gente também já sabe que isso significa, isso forma a superfície do planeta. A superfície do planeta é essa, que é dividida em continentes e em oceanos. A gente tem áreas continentais separadas entre si pelos oceanos. Gente, quando a gente fala em dinâmica da litosfera, a gente precisa falar da deriva continental e da tectônica de placas. O que significa isso? Vamos voltar um pouquinho na história, lembrar que no século XVI, quando os primeiros mapas mais precisos do nosso planeta começaram a ser feitos, observou-se algo muito interessante, que era o formato dos continentes, quando comparados uns aos outros, davam uma impressão de que havia um encaixe entre esses continentes. A costa oeste do continente africano encaixaria na costa leste do continente sul-americano e por aí vai. Dali começaram algumas pesquisas a esse respeito e, em 1915, o cientista Alfred Wegener elaborou a teoria que explica essa deriva continental. De onde ele tirou as evidências para elaborar essa teoria? Comparando fósseis de plantas, fósseis de animais da costa africana com a costa sul-americana, ele percebia, ele identificava que havia semelhanças, ok? Ou seja, os fósseis que eram encontrados de plantas e de animais na costa leste, na costa oriental do continente sul-americano, eram semelhantes aos fósseis encontrados na costa oeste do continente africano. O que provava que, além do formato dar essa impressão de que eram encaixados, que havia um encaixe perfeito ali, além do formato dessas duas costas dar a impressão de que ali havia um encaixe perfeito, havia agora as evidências de que os animais e plantas eram os mesmos. Além de animais e plantas, os tipos de rochas também eram muito semelhantes. Então, com isso, ele desenvolve essa teoria da deriva continental. Teoria da deriva continental, provando, alegando, mostrando que há cerca de 200 milhões de anos atrás, o que também é muito pouco dentro da escala do tempo geológico, né? A gente sabe que o planeta tem 4,6 bilhões, a gente está falando de 200 milhões de anos atrás, existia um continente chamado Pangeia. Seria o único continente que formaria a crosta terrestre. Só haveria um continente, que era esse Pangeia, e que esse Pangeia gradativamente foi se dividindo entre Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. Posteriormente, esse se divide, esse também se divide, e dão origem aos continentes tais quais nós conhecemos hoje em dia. Gente, além dessa prova,
quer dizer, comparando a costa africana com a costa sul-americana, a gente também mais tarde teria a descoberta de plantas tropicais em bacias carboníferas da Antártida. Bom, plantas tropicais no continente gelado indica que aquele continente gelado um dia já esteve próximo ao Equador, onde o clima é tropical e que promove o crescimento de plantas tropicais. Agora, essa teoria da deriva continental, ela ainda teria que ser muito aprimorada para convencer os cientistas de fato como isso ocorreria, né? A princípio, Wegener acreditava que isso flutuava sobre os oceanos e que isso se afastaria. Então, a partir daqui, vão ser feitas uma série de pesquisas até que se chegou à teoria das placas tectônicas.